nesses últimos 16, 18 ou 20 anos, ou seja lá o que está acontecendo com o Brasil, com a Argentina? Não são mais, Casão, os dois grandes protagonistas do futebol mundial? Não, na América do Sul são, mas eu acho que... Não, falando de futebol mundial. Então, se o América do Sul não começar a se mexer, principalmente Brasil e Argentina, vai ficar muito mais para trás do que está nesse momento o futebol europeu. Hoje eu acompanhei aquela UEFA Nation League, Espanha, Inglaterra, lá na Espanha. Tava 3-0 para a Inglaterra. Liga das Nações. Liga das Nações. Amanhã tem França e Alemanha. A Inglaterra quebrou um tabu que fazia um tempão que ganhou da Espanha, ganhou hoje 3-2. 15 anos sem perder em casa. A Itália estava sem ganhar um tempão, ganhou da Polônia. Aí que eu penso assim, os caras acabaram a Copa do Mundo agora. Acabou agora em julho a Copa do Mundo. Os caras estão jogando jogaço, rivalidade, campeonato, valendo. E é França e Alemanha, Holanda e Alemanha, sábado foi 3-0 para a Holanda. Hoje Inglaterra 3-2 contra a Espanha. E o Brasil está jogando com a Arábia Saudita, com El Salvador, Estados Unidos, e vai jogar com a Argentina amanhã. Sabe por que vai jogar com a Argentina, né? É bom muito claro, deixar isso muito claro. Porque a empresa dona dos contratos dos jogos da seleção brasileira, que chama-se Pitch, é a mesma empresa dona dos contratos dos jogos da seleção da Argentina. Então, por isso que Brasil e Argentina, quando os caras querem salvar a grana que eles botaram, Brasil e Argentina já se enfrentaram no Catar, já se enfrentaram na Austrália, na Austrália, Estados já Unidos, se enfrentaram na China, já se enfrentaram nos Estados Unidos e agora vão se enfrentar na Arábia Saudita. Só não jogaram na Argentina e no Brasil. Aí não. Aí, se pode falar assim, aí que a gente fala assim, pô, mas eles estão jogando o torneio lá, não dá pra arrumar amistoso contra eles. Dá sim, porque a cada rodada... Sobra um. Sobra 4. São grupos. Sobra um em cada grupo. Grupo de 3 times. Sobram 4 seleções. Por exemplo, a Croácia hoje jogou amistoso. Se não fosse assim, cara, a seleção peruana não teria feito os 2 primeiros jogos dela depois da Copa do Mundo contra Holanda e Alemanha. Exatamente. Então... A seleção do Uruguai não teria jogado contra... Mas tem interesse? Qual é o interesse da Confederação Brasileira de jogar esse jogo? É somente isso, Galvão. Como é que é? Qual é o interesse da Confederação Brasileira em jogar jogos assim, um pouco do nível... Mas não deveria ser? Lógico que devia ser. O Edu veio aqui, explicou, a gente mostrou aquilo que eu chamei, que não tem nada a ver com a atual gestão da seleção da Confederação Brasileira, nem com a atual comissão técnica, nem com o técnico Tite, nem com o trabalho do Edu, mas eu mostrei aqui aquilo que eu chamei um crime contra a seleção brasileira de futebol. Porque os adversários... E o Lúcio, ele é o único... dessa geração vitoriosa de título mundial, da Copa das Confederações, talvez tenha sido o último grande espetáculo da seleção brasileira em 2005. Olha o que eu estou falando. Nós tivemos a Alemanha, a final contra a Alemanha em 2002, e tivemos a 4-1 na Argentina na final das Copas das Confederações em 2005. Talvez tenha sido o último grande espetáculo da seleção brasileira num grande confronto, tá certo, Lúcio? Certo. Acho que você se orgulha muito de ter participado disso. Aquele jogo foi... Mas mesmo assim você também andou por aí jogando contra cada time que não sabia nem quem era, né? Esses amistosos assim, sempre, além de ser complicado para nós, a motivação também não é a mesma, né? Você jogar contra seus companheiros da Europa, contra grandes seleções é diferente. Então isso também, a motivação do jogador também não está ao 100%. Acho que isso interfere muito. Então aí que eu queria, esse é o caminho que eu queria puxar. Porque, tá certo, ganhou-se a Copa das Confederações de 2009. Vamos fazer justiça ao Dunga. E ganhou a Copa América de 2007. A Copa América aqui, tá no nosso ambiente na América do Sul. A Copa das Confederações, nós jogamos uma semifinal contra a África do Sul, dirigida pelo João Santana. Pelo João Santana, com um gol do Daniel Alves de falta aos 47 do segundo tempo. E depois ganhamos uma final em cima dos Estados Unidos, numa virada de 3-2. Você que ergueu o troféu, Lúcio? Estava lá para erguer o troféu? Talvez nem vocês, quando for pro vestiário, pudessem acreditar que pudesse virar para 3-2, que saíram perdendo 2-0 dos Estados Unidos. Primeiro a gente tomou um susto, né? Muito grande. Claro que também competência deles e alguns erros nossos. Claro. Mas a gente conversava entre a gente que a reação tinha que ser imediata, senão a gente não ia conseguir virar aquele jogo. E não podia tomar a goleada dos Estados Unidos numa final do campeonato. Também. Aí daí acho que aos 4 ou 5 minutos do segundo tempo,
o Luiz Fabiano já fez um gol e daí já motivou. Aí a gente conseguiu empatar o jogo e uma bola de escanteio do Elano. Gol da vitória Você pegou, né? Consegui É o fazer gol da vitória do O Luiz. gol da vitória, né? um dos mais importantes na seleção, para mim, né? Então, Foi o seu gol mais importante da sua vida, na talvez, minha né? vida, foi muito bom. Mas é o que eu estou dizendo, vejam os adversários. E depois, parabéns ao Filipão pela conquista de 2013, mas não se esqueça que o Brasil jogou contra uma Itália que já mostrava o que estava acontecendo com a Itália. Ela veio para o campeonato no Brasil e não passou da primeira fase. E do 18 nem foi. E depois uma final contra a Espanha, que já era o fim da geração espanhola, que depois veio para o campeonato do ano seguinte e nem passou da primeira fase também. Igualmente isso não tira o brilho do Não, título. da conquista, lógico. Inclusive porque foi de superação Claro, do Brasil. claro. Mas eu acho que o que estava colocando Casa é a questão do planejamento. E que seja um planejamento entre os dirigentes e o treinador, ou a comissão técnica, que tenha a ver com competitividade, né? Senão nossas seleções cada vez ficam mais atrás. E ainda bem que tem esse Argentina-Brasil. O Juter estava colocando que jogamos 99, se lembra? Porto Alegre e Buenos Aires. Sim. Que o Vanderlei era o treinador. Para nós era uma final, como A foi para o Argentina Brasil ganhou em também Buenos aqui. Aires E tinha essa... Por dois grandes jogos. Jogou Redondo contra Rivaldo. Era Real Madrid contra Barcelona. Eu me infiltrei os dois tendões de Aquiles para jogar. Porque sabia que se eu não jogava aí... E você não queria perder aquele jogo de jeito nenhum. Não queria perder. Lógico que não queria perder a partida, mas além de tudo, essa sensação de jogar um clássico mundial. E isso que estamos perdendo, né? Se começa a jogar em Catar, em lugares onde não chega essa sensação de paixão. A paixão não se compra, gente. Aí é que eu digo, não é, será que é só uma questão de planejamento? Talvez não seja o jeito de jogar, porque eu vou querer que você fale, Marcelinho, quero que você fale de futebol também. Porque é claro que as conquistas da Copa das Confederações de 2009 é importante, tá lá no registro, tá no caderninho. Uhum. A de 2013 é importante, tá no caderninho. Da Copa América de 2007 é importante, tá no caderninho. Mas talvez os dois últimos grandes espetáculos em jogos decisivos, é isso que eu estou dizendo, da seleção brasileira, tenham sido os dois jogos de 2002 e de 2005. E o Lúcio estava lá e estava de braçadeira nos dois jogos. 2002 na hora do Cafu, mas 2005 sim. Mas estava presente lá como titular. Não, talvez não tenha sido, Júnior, você, Município, eu queria que você falasse, Município, você falou pouco. Tivemos uma queda do futebol brasileiro para cá. O Sorin falou uma coisa aqui. Você tinha Redondo contra Rivaldo, você tinha Barcelona contra Real Madrid, e assim por diante. O Messi continuou sendo o grande protagonista, mas até a mudança do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, nós não tínhamos na seleção brasileira nenhum protagonista. Nenhum jogador da seleção brasileira era protagonista do seu time. Nenhum. Se pegarmos do goleiro, a ponta esquerda, dos 22, nenhum era protagonista. Porque o protagonista do Barcelona era o Messi. O Neymar era um grandíssimo jogador, o protagonista era o Messi. Tivemos uma queda, o que precisa ser feito? O que está errado, Maurício? O jeito de jogar. Pode falar o que vocês quiserem. Só uma coisinha do Tite. É o seguinte... O Tite e Neymar não concordam com isso que eles falaram. A Arábia Saudita jogou a Copa do Mundo. Como ela foi surpreendida pela Arábia Saudita? A Arábia Saudita jogou a Copa do Mundo que eles jogaram. De ser surpreendido pela Arábia Saudita não existe. É questão de esconder o mau rendimento da seleção brasileira, que ele mesmo fala. Se ele não fala o convencimento, a gente ia ficar olhando o jogo, todo mundo que trabalha ia ficar olhando o jogo, não falando nada que o Brasil jogou mal, ia entender o amistoso. Ele falou que ia prestar atenção no convencimento. Então, cada um tem o seu convencimento. No meu, não convenceu. E a seleção brasileira não pode falar que foi surpreendida pela Arábia Saudita de jeito nenhum. A Arábia Saudita tomou de 5 da Rússia. E jogou na Copa do Mundo. Esse toque de bola eles têm de tanto técnico brasileiro e argentino que por lá andaram esses anos todos. Tá lá o Juan Pizzi. E o técnico hoje lá é um argentino naturalizado espanhol. Ô, Galvão, como falou o Sorin, você jogar contra a Arábia Saudita, né, nesse momento, não acrescenta nada. Nada, zero. Mesmo que vá fazer a experiência, que botasse um time todo reserva, não acrescenta nada.
porque não vai conseguir chegar pelo menos à metade do nível da seleção brasileira. Quando você vai jogar, nitidamente os jogadores estavam, não vou dizer sem vontade, mas sem aquela motivação. É isso daí. Eu quero colocar esse assunto alma. O que eu entendo como alma? Quando a gente fala assim, falta garra, falta ousadia, falta criatividade, falta vontade. Outro dia, conversando com o pessoal, eu disse, olha, alma. Mas por quê? O que é alma? Alma é o seguinte, é o prazer de jogar na seleção brasileira, como o Lúcio falou agora. Lúcio, o que é alma? O Lúcio falou assim, eu tinha a honra de jogar. A gente viu as fotos aí, as imagens do Lúcio fazendo gol, carregando. Tecnicamente, o Lúcio não é um cara brilhante, mas tem uma alma e uma vontade que é exemplo para todos. O que eu acho, e não vou generalizar, porque tem exceções. Essa geração nossa, eu acho que não tem muita gana, muito prazer quando é convocado para dizer assim, pô, eu tô na seleção brasileira, vou jogar, e aí vai, empolga. Porque quando pega um amistoso desse, você sente que é um negócio burocrático, fica trocando bola, aí não quer arriscar, não quer... eu fico... Aí, você gostou? Não, faltou alma. Ela trata o amistoso com o nível que o amistoso tem. Aí que eu digo que é alma. A Arábia Saudita, que é equivocadamente marcado, que o Brasil tem que buscar adversários mais fortes, como o Galvão observou, desde 2006, sempre que pegou uma seleção de ponta de Copa do Mundo da Europa, o Brasil foi eliminado. Em 2006 perdeu para a França, em 2010 perdeu para a Holanda, em 2014 perdeu para a Alemanha e em 2018 perdeu para a Bélgica. Por quê? Porque chega nesse confronto e o Brasil não foi eliminado injustamente. Perdeu porque os outros adversários jogaram mais bola. Então você tem que procurar um nível de adversário que te exija mais. Não pode ser um adversário, como o Lúcio observou, você entra em campo sexta-feira para jogar com a Arábia Saudita, qual é o nível de exigência que ela vai te oferecer? O que vai acontecer? A gente vai se indignar depois, e o Tite erra, concordo com o Casa, quando diz a Arábia Saudita nos surpreendeu, tem que dizer assim, olha, não gostei, fiquei, Muricy acompanhamos, você transmitiu, Casa, todo mundo viu. Aqui, Arnaldo, o jogo foi você, sonolento. Muricy, Casa e eu. Mas o mais que preocupa não é somente só raça e alma, não. Nesse jogo, a Arábia Saudita teve quase 50% igual ao Brasil de fácil de bola. Isso, taticamente, o Brasil foi muito mal. Depois de 1 a 0, o time brasileiro veio todo pra trás. Não, espalhado. Foi um time espalhado, pô. Pra você deixar a Arábia Saudita jogar, porque foi muito espalhado, pô. Isso preocupa, taticamente, porque o Tite é muito tático. Boa, Muricy, eu tenho que fazer muito. Eu tenho que fazer um primeiro intervalo, quero voltar com isso, porque eu acho que a gente não pode, quero ouvir o Marcelinho como um esportista e torcedor de futebol, torcedor da seleção brasileira. Quero ouvir do Lúcio o que ele acha que talvez esteja faltando nesse momento. Do Sorin, o que acha que esteja faltando na Argentina nesse momento. Porque acho que a gente não pode ficar só no amistoso, que é contra a Arábia Saudita ou que é contra o El Salvador. Tem coisas além disso. O que piorou, as últimas grandes exibições, então, foram lá em 2002, 2005, foi naquele período, de lá para cá, o que aconteceu? O que mudou? O que está havendo? É o jeito de jogar? É o comportamento? É o empenho? É a alma, como diz o Arnaldo? O assunto fica aberto, a gente volta já.